não. É tão giro. A reação das pessoas quando eu digo não. Os irmãos não estão aqui à frente a ver. É um franzir de testas. É um levantar assim, mesmo rápido. Não. Então, o que esse maluco está aí a dizer? Pega o microfone e diz não. É mesmo não. Pronto. Hoje acho que vamos falar disso. Não. Eu andei essa semana a pesquisar e não sei se os irmãos sabem, mas se jogarem no Google, né, a nossa famosa plataforma de pesquisas, formas de dizer não, vão achar tantos resultados, mas tantos resultados. Existem muitas formas de dizer não, até mesmo para que a outra pessoa não se sinta ofendida. Eu não sei, alguns de vocês ouviu não essa semana? E algum de vocês teve que falar não essa semana? O que foi mais fácil? Digam lá. Foi dizer o não ou foi ouvir o não? Foi dizer. Dizer é mais difícil, Geraldo. Às vezes é, não é? Epá, dizer o não por vezes custa. Mas digam lá os mais pequenos. Ouvir o não é fixe, Miguel? Não. Ouvir o não... Não é bom, pois não, Alice? Não, ouvir o não também é tramado. Como eu disse, eu pesquisei formas de dizer não. E é mesmo, há muitas maneiras de dizer não. Há para aí mais de 50, 60 maneiras de dizer não. Aliás, se nós formos criativos, nós vamos poder ter não, no, not, nein, nhé. Não. Nananina não. Obviamente não. Claro que não. Epá, esquece lá isso. O meu pai era muito criativo. Ele usava uma neca de catibiriba. Eu entendia quando ele dizia isso, era não. Aqueles que gostam de seriados americanos, não. Temos muitas formas de dizer não. Mas nós não gostamos mesmo de ouvir não. E a verdade é que os pais sabem bem que quando estamos a educar um filho, o não é preciso. O não é mesmo necessário. E eles não gostam nada de ouvir. Nós não gostamos. Nós queremos o sim. Mas sem o não, nós não crescíamos. Sem o não, nós não aprenderíamos. O não faz parte de todo o processo da nossa vida. E podem perguntar aos educadores. Geralmente é difícil, mas é preciso. Aliás, se não fosse o não, eu acho que eu já tinha morrido. E eu não estou a exagerar. Porque eu meti o dedo na tomada, na ficha elétrica. Se não fosse minha mãe a dizer não, sei lá eu o que tinha me acontecido. Eu gostava de ir nadar para o fundo da praia. E a minha mãe geralmente dizia não, e eu tinha que voltar. Se calhar um dia não tinha voltado. Mas o não é preciso. O não é algo que nos vai fazer crescer, por mais que não fiquemos satisfeitos. E hoje eu gostava de falar sobre o não. Vou falar sobre uma passagem que os irmãos já conhecem, eu não tenho dúvida que todos que estão nessa sala já ouviram essa passagem. Se calhar, pelo menos a contar a história. Mas ela tem um não, lá pelo final, que eu confesso aos irmãos, eu nunca tinha dado conta até semana passada, quando estava a ler esse texto. O Evangelho de Jesus, segundo Marcos, e eu convido os irmãos a abrirem, Marcos, no capítulo 5, versos 18 e 19. Marcos, no capítulo 5, versos 18 e 19. Vai ser o concluir de uma história, que é a história do Gadareno, do endemoniado de Gadareno. Os irmãos já devem ter ouvido. E aqui nós vamos ver algo interessante. Marcos, no capítulo 5, versos 18 e 19, diz assim na tradução que eu tenho cá em mãos, que é a Almeida Revista século XXI. Quando Jesus entrou no barco,
O homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Vamos orar. Deus, eis aqui um pequeno trecho da tua palavra lida. Senhor, eu sou pó, sou um vaso de barro, ó Deus, e transmito apenas a tua mensagem. E eu te peço que as minhas imperfeições, que a minha pequenez, não sejam impeditivo para que tu, Senhor, fales a tua igreja nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Já conhecíamos esse texto, pelo menos no geral. Mas ainda assim, para a gente falar desse curto trecho, é preciso olhar para o contexto todo que o traz até aqui, senão nós não vamos entender. E espero que os irmãos não tenham fechado as Bíblias, porque a gente vai precisar olhar para mais alguns versículos. E eu vou pedir para que os irmãos virem uma folha para trás, e é mesmo provavelmente uma folha, porque vamos voltar ao início do capítulo 1, do capítulo 4, verso 1. Eu não vou estar a ler os versos todos, vou apenas estar a discorrer, os irmãos vão acompanhando. O capítulo 4 começa com Jesus a contar uma parábola, a parábola do semeador. Nós a conhecemos muito bem. Quando o semeador sai a semear e lança as sementes nos diferentes tipos de solo, algumas sobrevivem, outras morrem, algumas dão fruto, outras não. Então, ele conta essa parábola, e quando ele termina de contar essa parábola, os discípulos chegam até ele e dizem: mestre, eu não entendi nada, explica lá isso. E Jesus explica o que quer dizer aquela parábola e tudo mais. A verdade é que essa não foi a única parábola que Jesus contou. Se os irmãos forem ver a Bíblia numa ordem cronológica, os irmãos vão perceber que nesse dia Jesus contou várias parábolas, uma seguida das outras. Foi contando várias palavras, explicando aos seus discípulos e falando por meio de parábolas. Ele só parou de falar parábolas quando lá pelo versículo 35 começa a anoitecer. Quando começa a anoitecer, o Senhor Jesus para e entra no barco para atravessar o mar da Galileia, que é curioso, nós dizemos um mar, mas ao fim e ao cabo é um lago. Jesus entra naquele barco para atravessar. Então, o homem tinha falado o dia todo, explicado, falado parábolas, dando explicações, aquilo o cansou. Ele foi dormir. Mas lá pelo meio, começa uma tempestade. Parece que a tempestade estava tão violenta que o barco estava quase a afundar. E o que os discípulos fazem? Com medo de morrer, dizem: Jesus, acorda lá, nós vamos morrer. Jesus levanta-se, ouve o pedido que os discípulos tinham feito, acalma aquela tempestade. E então, no versículo 40, Jesus vai dizer: vocês não têm fé? Curioso. Os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, ainda não tinham fé? Reparem, isso acontece mais ou menos depois de 2 anos do ministério do Senhor Jesus. Ele teve um ministério de 3 anos enquanto viveu aqui na terra. Ou seja, já tinham passado 2/3 do seu ministério. Os discípulos comiam com ele, ouviam suas parábolas, estavam sempre ao pé dele, bebendo diretamente da fonte. Diríamos que eles estavam mesmo perto de Jesus. Mas eles ainda não tinham fé. E realmente não tinham, porque se os irmãos olharem o último versículo do capítulo 4, vão ver que eles fazem uma pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos, eles já deviam saber. Eles já deviam saber. Foram 2 anos, sempre a beber ali diretamente da fonte. Ainda não sabiam. Permitam-me uma pergunta. Conheces Jesus? Sabes quem Ele é? Realmente o conheces? Claro que sim, Pablo, eu estou aqui. Eu venho ao culto todos os domingos. Aliás, quando posso, até entro no culto de oração às quartas-feiras. Eu conheço Jesus. Será? Os discípulos andaram com ele 2 anos até aqui e ainda não sabiam quem ele era. Se calhar conheciam uma teoria,
Mas quando experimentaram o poder de Jesus a acalmar aquela tempestade, eles ficaram atônitos. Quem é esse? Meus queridos, eu espero que nós estejamos perto de Jesus para realmente saber quem Ele é. Mas o texto continua. Jesus chega então no início do capítulo 5, o primeiro verso. Ele chega até uma região chamada Decápolis. Decápolis era uma região de 10 cidades que estavam juntas. Eram governos independentes. Pertenciam ainda à parte de Jerusalém, ainda era parte dos judeus. Os israelitas ainda possuíam aquela terra, mas era uma região independente. Tinham o seu próprio governo, suas próprias leis. E ele chega ali, então, na cidade de Gadara, ou Gerazim, dependendo da tradução que os irmãos tenham em mãos. E Jesus mal desce do barco. Vem ter com ele o quê? No versículo 2, um homem. Mas não era um homem qualquer, pois não? Era um homem o quê? O que diz aí no versículo 2? Um homem possuído com espírito imundo. Um homem endemoniado. Que estranho. Jesus, quando chega naquela cidade, é recebido por uma pessoa. E a primeira pessoa que vem ter com Jesus é um endemoniado. É curioso, no mínimo curioso. A verdade é que se os irmãos gostam de curiosidades bíblicas, de ler e de pesquisar, vão ver que esse mesmo trecho é narrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus diz que eram 2. Marcos e Lucas diz que é um só. É porque Mateus era contabilista, ele gostava mesmo dos números, ele andava ali a contar as coisas. Mas nós sabemos que esse homem era o que falava, o outro se calhar não falava nada, por isso não é citado nos outros 2 evangelhos. Mas esse homem, esse tal que falava, que era possuído pelo espírito imundo, ele tinha umas características muito próprias, umas características que nos chamam a atenção. Diz-nos os versos 3 até 5, e eu vou pedir então a alguém que faça o favor de ler, versos 3 a 5 do capítulo 5. Ok. Então, os irmãos sabem, eu gosto de imaginar as cenas e quero que os irmãos tentem dar uma forma a esse homem, tentem imaginar isso. Para já, era um homem que vivia onde? Nos sepulcros. É tal e qual no cemitério, imaginem, né? Nos nossos tempos seria o mais próximo um cemitério. Ele vivia no sepulcro. Agora, por que esse homem vivia no sepulcro? Será que ele não tinha família? Tinha. Se vocês virem o primeiro versículo que lemos, Jesus o manda voltar para a sua família. Por que ele vivia no sepulcro? Ele era um homem que ou tinha sido expulso de casa, por aquilo que fazia, ou já não conseguia viver em casa. E ele vivia no meio dos sepulcros. Conseguem imaginar um homem no meio dos sepulcros? É uma imagem simples. Mas esse homem, além disso, diz que ninguém o podia prender. Ou seja, já tinham tentado. Ele já tinha sido acorrentado várias vezes. E quebrava aquelas correntes. Então, vamos lá incrementar a nossa imagem. Imaginem que esse homem tem lá pedaços de correntes presos aos seus pés, às suas mãos, porque ele foi quebrando e aquilo vai ficando. Quem prendeu esse homem, eu não sei. Eu não faço ideia. Se calhar foram os próprios amigos. Afinal de contas, a gente faz coisas malucas por quem a gente ama e a gente tenta proteger de alguma forma. Já que ele andava a se cortar, andaram a prendê-lo. Ou, se calhar, eram as autoridades locais. Afinal de contas, a gente não vai deixar um louco a viver nu por aí. Afinal de contas, os outros evangelhos vão dizer que ele andava mesmo nu, a correr pela cidade. Então, tentaram prender aquele homem várias vezes, mas ele estava lá, nu, perto dos sepulcros, com pedaços de correntes. Ninguém o podia prender e também nós vamos ver que ele andava de um lado para o outro, clamando, gritando. Conseguem imaginar o homem louco a gritar para um lado e para o outro, de dia e de noite? Aquilo não parava. O homem não descansava. E pior,
cortando-se com pedras. Outros textos vão dizer atirando pedras em quem passava. Era um homem de meter medo. Se os irmãos conseguiram construir a imagem, vão ver que é um homem de meter medo. Cheio de cicatrizes, porque andava a se cortar. Correntes presas a seus pés e seus braços. Era um homem que eu não queria trombar com ele na rua. E a verdade é que realmente as pessoas não queriam passar por ele. Se os irmãos lerem os outros evangelhos, vão ver que as pessoas evitavam passar pelo caminho onde ele estava. Esse homem vai ter com Jesus. Possuído por demônios, ele vai ter com Jesus. E isso é curioso. A gente diria que o diabo nunca vai nos dar uma boa lição. Ele nunca vai fazer algo bom. Mas reparem o que aquele homem vai fazer. Ele, no versículo 6, ele, quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. O diabo, é mesmo o diabo, correu e adorou Jesus. Meus queridos, Jesus é Senhor sobre terra, sobre céus, sobre nós e até sobre o diabo. Ele é Senhor. Ele é Senhor. E aquele espírito imundo reconhece que Ele é Senhor e o adora. Agora, quando ele reconhece a soberania do Senhor, quando ele faz isso, ele dá-nos uma lição. Nós cremos que Jesus é Senhor, amém? Como diz Tiago, capítulo 2, versículo 19, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Aquele espírito mau também reconhecia que Jesus era o Senhor. Aliás, ele vai até fazer um pedido. Eu não vou dizer aqui, eu não estou a dizer que os demônios oram, ok? Mas ele vai pedir a Jesus, vai fazer um pedido. E vai fazê-lo em nome de Deus. Reparem o que diz o verso 7. Alguém pode ler para nós, por favor, versículo 7? Ok, conjuro-te por Deus, rogo-te, suplico, eu te peço em nome de Deus, eu te peço por amor a Deus, não me atormentes. Curioso. Esse trecho é mesmo minimamente curioso. O que é isso de não me atormentes? Quem atormenta é o diabo, não é? O que ele está a dizer para Jesus não o atormentar? Meus irmãos, primeiro, o diabo é um derrotado. Ele sabe qual é o seu fim. Qual é o fim do diabo? Ele vai ser lançado onde? No lago de fogo e enxofre, no inferno. Ele será atormentado por toda a eternidade. Nem no inferno o diabo é Senhor, não se enganem. O diabo é um derrotado e será atormentado por toda a eternidade no inferno. Eu costumo dizer que eu aprendi desde miúdo que o céu é a presença de Deus e o inferno é a ausência de Deus. Não me parece uma ideia muito correta quando eu vou estudar os textos bíblicos. A verdade é que Deus, é onipresente, está em todo lado. E Ele criou o inferno. Deus estará no céu, presente em amor, em gozo, em misericórdia, em graça. Mas Deus estará no inferno em ira, em furor. E quando eu penso no inferno como a ira e o furor de Deus sendo manifestada, o inferno parece-me ainda pior do que a ausência de Deus. Satanás não quer ir para lá. O próprio diabo diz, olha, não me mande para lá, não está na hora ainda. Ainda não, espera lá o que estás aqui a fazer. Eu vou para lá, mas ainda não está na hora. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer levar o máximo de pessoas com ele. E ele diz, não me mande para lá já. Não me atormentes antes da hora. Um outro pormenor interessante nesse verso é a primeira pergunta que esse demônio faz a Jesus. E eu queria tentar a isso. Qual é a primeira pergunta que ele faz? O que tenho eu contigo?
Nós podíamos traduzir essa expressão de outra forma. Claro que podíamos dizer que é: o que queres que eu te faça? O que eu devo fazer? O que quer de mim? Mas eu acho interessante a escolha de palavras. O que tenho eu contigo. Basicamente é: o que nós temos a ver? O diabo a falar com Jesus. Tu és luz. O diabo é? Jesus é a verdade. E Ele é o Pai da? Jesus é amor. O diabo é ódio, é rancor. O que eles têm em comum? Nada. O que eu tenho eu contigo? O que tenho eu contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Sabem, muitos crentes costumam estar interessados na atuação do diabo. Como é que ele faz? Como é que ele se manifesta? Uma coisa eu sei. Se nós olharmos para a nossa vida e nós não nos parecemos com Jesus, se nós olharmos para as nossas atitudes e vermos que de nós não flui o amor, se nós virmos que não estamos parecidos com Jesus na nossa humildade, no nosso serviço, na nossa alegria, se nós virmos que lá em casa eu não consigo demonstrar o amor de Deus, se estar em outro lugar parece-me mais prazeroso do que estar na casa de Deus, porque eu tenho mais a ver lá fora do que aqui dentro. Meus queridos, nós ou parecemos com Jesus, ou parecemos com o diabo. São dois extremos opostos. E eu te pergunto, o que tens tu a ver com Jesus? O que tenho eu a ver com Jesus? Eu desafio a olhar para a nossa vida e pensar nisso. E repensar algumas coisas. O que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Bem, eu não sei o que tu tens a ver com Cristo, mas eu sei que a cada dia, mais e mais, eu quero me parecer com Ele. E é isso que nós estamos aqui a fazer. Bem, a hora continua a avançar e a gente precisa avançar no texto, porque eu ainda nem cheguei nos versículos que eu quero falar. Mas vamos ver que Jesus a seguir vai perguntar lá no verso 9 como é que aquele diabo se chama. E ele vai dizer que o nome dele é Legião, ou seja, não é um só, eram milhares de demônios. Uma legião era composta de 6.000 homens romanos. Então, quando ele diz é uma legião, ele diz: olha, aqui estamos milhares aqui dentro, não é uma pessoa só, não é apenas um demônio. Então, eles veem passar aquela vara de porcos, não é? Lá pelo versículo 13 vai dizer que quase 2.000 porcos passaram, e eles disseram: Senhor, já que não está ainda na hora de eu ser jogado no lago de fogo e enxofre, permita-me então entrar naqueles porcos. E Jesus diz: está bem, vá lá. É curioso. Jesus atendeu o pedido então daqueles demônios. Ele deixa eles entrarem naqueles porcos. E geralmente as pessoas começam agora a perguntar porquê. Porquê que Jesus deixou? Eu não sei. Eu sei que Jesus deixou. Eu acho mal empregadinho. Imaginam, quase 2.000 porcos atirarem-se para o mar e morrerem todos afogados. Eu dizia mais cedo, era muita carne que a gente podia aproveitar para vender ali no talho, não é, Israel? Quase 2.000 porcos. Mas também, o bom é que como aquilo era um mar, aquilo também tinha uma água salgada, então deve já ter dado uma temperada na carne, quer por dentro, quer por fora. Então a gente também ainda podia aproveitar. Mas se está aqui algum irmão mais apegado ao pão e gosta de defender os animais, ia dizer: coitado dos bichinhos. Eles não fizeram nada. Por que Jesus deixou que o demônio entrasse para ir embora? Bem, eu não sei. E realmente não sei. Eu sei uma coisa. Deus é soberano e está no controle de tudo. E Ele tem um plano para todas as coisas. Eu não sei qual era o plano dele em deixar isso acontecer. Mas eu vos garanto que Ele tinha um plano. Não foi ao calhas. Talvez, eu não estou a afirmar que é isso, mas talvez, vale lembrar uma coisa. Aquela região, como eu vos disse, Decápolis, ela tinha o governo independente, tinha suas próprias leis. Mas como pertencia ainda ao povo de Israel, aquela região também tinha que obedecer às leis de Deus. A lei que Deus deu aos israelitas. E uma dessas leis era: vocês não podem criar porcos, vocês não podem comer porcos, vocês não podem nem sequer tocar em porcos, porque são considerados animais imundos. E se calhar Deus estava também a dar uma lição àquelas pessoas que andavam ali a praticar a criação e a venda de porcos.
Não sei se era isso, mas eu sei que Deus tem um propósito. Mas vamos avançar ainda mais no texto. Nós vamos ver que aqueles homens que viram os porcos sendo atirados, eles ficam atônitos e correm para a cidade para contar, e de repente chegam de volta, lá pelo versículo 15. E quando eles se aproximam, eles vão ver uma imagem completamente diferente do que deixaram. Algum irmão pode ler o verso 15, por favor? Ok. Eu acho interessante a antítese que esse versículo utiliza. Lembram da imagem que nós construímos? Vamos olhar para aquela imagem e olhar para esse texto. Antes, o homem tinha uma legião de demônios dentro dele. Agora, foram todos expulsos. Antes, o homem andava nu e agora ele está vestido. Antes, o homem andava de um lado para o outro e agora ele está sentado. Ele vivia gritando para os quatro ventos o tempo todo, a fazer barulho. E ele está quietinho ao pé de Jesus. Aquele homem era considerado louco, porque ele atirava pedras para todo lado e se cortava. E o texto diz que agora ele está em perfeito juízo. Um encontro com Jesus transforma esse homem. Conseguem imaginar? Toda a gente conhecia-o. Toda a gente conhecia aquele homem. E de repente, quando eles chegam e veem aquela imagem, eles ficaram maravilhados, não é? Não. Eles ficaram com medo, é o que diz o texto bíblico. Eles ficaram apavorados. Eles serviam a deuses que eram deuses de madeira, eram deuses de pedra. Nada podiam fazer. E de repente está ali o Deus Todo-Poderoso, que faz uma obra daquelas, e eles ficam com medo. Aliás, já agora eles também tinham medo que Jesus atrapalhasse ainda mais os seus negócios. Afinal de contas, vai que ele resolve andar a expulsar mais demônios e a gente perde ainda mais porcos. O que eles fazem é assustador. Eles fazem um pedido a Jesus. Eles dizem: Jesus, vai embora. Jesus, não fique aqui. No versículo 17 eles pedem: Jesus, não fica aqui, vai embora. Curiosamente, Jesus atende. Imediatamente, no verso 18, que é onde eu queria chegar, Jesus põe-se no barco para ir embora. Quando Jesus entra no barco, eu quero que os irmãos continuem a imaginar a cena. Aquele homem que teve sua vida completamente mudada, teve a sua vida restaurada. Aquele homem que vivia jogado pelos sepulcros, que ninguém queria falar com ele, ninguém queria nada com ele. Aquele homem vê Jesus entrar no barco. Ele diz: Ei! Onde vais? Não me deixa aqui. Leva-me contigo. Jesus, leva-me contigo. Eles não querem nada contigo, mas eu te amo. Eles têm medo de ti, mas eu quero te servir. Jesus, para eles eu não sou nada, mas tu viste valor em mim. Jesus, no meio de 7 bilhões de pessoas, tu me escolheste a mim. Por isso leva-me contigo. Não me deixa aqui. Eu não posso ficar aqui. Se tu vais, eu preciso ir também. Eu preciso aprender mais de ti. Eu preciso estar perto de ti. Eu ainda não sei nada. Leva-me contigo. Parece um pedido plenamente plausível. Faz todo sentido, não faz? Mas Jesus diz o quê? Não. Desculpa? Jesus? Eu não percebi. Eu estou a pedir para ir contigo, Jesus. Eu não sei se te lembras, vou-te lembrar, Jesus. Quando os discípulos te acordaram naquele barco, tu disseste sim e acalmaste a tempestade. Quando os demônios te pediram para ser lançados naquele porco, tu disseste que sim, e eles foram lá. Quando essa multidão aqui pede para que tu vás embora, tu disseste que sim, e te vais embora. E agora eu te apresento um pedido que faz todo o sentido. Tu vais me dizer: não, não vais comigo. Conseguem imaginar a frustração?
Coloquem-se no lugar desse homem. Parece que faz algum sentido? Não. Meus queridos, eu não faço ideia porque Jesus disse não. Esse homem estava a entregar a sua vida, meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, tal como cantamos. E Jesus diz: não, não vais comigo. Jesus até parece mau agora, não é? Ele tem um plano para todas as coisas. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus tinha um plano. Tudo ia cooperar. Jesus foi expulso de Decápolis, mas Jesus ainda amava Decápolis. E ele manda para lá um homem que antes era endemoniado, mas agora ele é missionário. Aquele homem vai para lá porque ele já tinha entendido o que ele precisava entender. Diferente dos discípulos que andaram 2 anos a beber diretamente da fonte, andaram ao pé de Jesus e não entenderam quem Jesus era, aquele homem entendeu com apenas um encontro. Aquele homem já estava pronto para anunciar Jesus. Começando por onde? Pela sua casa, pela sua família. Meus irmãos, todos nós aqui somos desafiados por Jesus a sermos seus missionários, a levar a sua mensagem à nossa família, à nossa casa, a ensinar os nossos a palavra de Deus. Aquele homem tinha tido realmente um encontro com Cristo que transformara a sua vida. E de repente aquele homem que não tinha nada a ver com Jesus, passou a ter tudo em comum com Jesus. Jesus fez dele o seu missionário. Jesus expulsou dele todos aqueles demônios. E aquele homem passou a ter tudo em comum com Jesus. Eu não sei como é convosco, mas quando eu penso em possessão demoníaca, eu geralmente penso como esse homem. Alguém fora de si, a revirar-se, a debater-se, quase que como uma cena de Hollywood. Mas o pastor Augusto Nicodemos, ele tem uma frase que eu acho fantástica. Quando Judas ficou possuído por Satanás, ele não caiu no chão, ele não revirou os olhos, ele não falou com voz diferente, ele não ficou doente nem encurvado, ele nem mesmo ganhou uma força descomunal. Ele simplesmente saiu calado e foi ganhar dinheiro a vender Jesus. Isso é uma chamada de atenção para nós. Por vezes, nós lá em casa podemos estar a dar lugar ao diabo. Por vezes, nós lá em casa podemos não estar a parecer tanto assim com Jesus. Mas Jesus quer que nós sejamos parecidos com Ele. Jesus quer transformar a nossa vida. Jesus quer que nós, assim como aquele homem, sejamos usados para levar outros ao seu conhecimento. Aquele homem, diz o verso 20, que contou as maravilhas que Jesus fez e todos se maravilharam. Sabem o que era preciso? Ouvir um não. Ele precisou ouvir um não de Jesus. Ele precisou ter o seu pedido negado. Ele precisou ser quebrado para aprender, para levá-lo ao centro da vontade de Deus, para transformá-lo no missionário que ele nasceu para ser. Ele enfrentou muitas adversidades na sua vida, mas tudo isso o preparou para dar credibilidade à sua mensagem quando ele falasse às pessoas. Eu não sei como é a tua vida. Eu não sei o que tu passaste para chegar até aqui. Eu não sei o que vais enfrentar daqui para fora. Mas eu sei de uma coisa. Jesus tem um plano para ti. Do mais jovem ao mais ancião, Jesus ainda tem um plano para ti. Ele quer te levar para o centro da sua vontade. Ele quer transformar a tua vida. Mas para isso, precisas estar disponível ao Senhor. Precisas estar perto dEle. Precisas dizer: Senhor, eis-me aqui a minha vida. Independente do que eu tenha que passar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti.
mesmo que seja a dor que me una a Ti, mesmo que sejam os problemas que me façam chegar mais perto de Ti, eu quero estar mais perto, Senhor. Mesmo que uma grande pandemia mundial se levante, e isso me faça perder a minha estabilidade como era até aqui, mesmo que as dificuldades da vida atrapalhem os meus planos e os meus projetos, cumpra em mim o Teu querer, Senhor. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti.